Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje em uma segunda-feira, gente. Essas duas últimas semanas foram uma correria por aqui, eu não consegui gravar os dias certinhos do vídeo, mas enfim, hoje eu vou trazer um caso criminal pra vocês que foi conhecido como os Monstros de Florença, que é um caso que envolve muita coisa, muito mistério e que até então ele não foi solucionado totalmente. E se você quiser saber de todos os detalhes, como que ocorreram todos esses crimes que atormentaram os casais de Florença, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. E só mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, essa é a semana do Halloween, então eu não poderia deixar de trazer algo especial pro Halloween. Então vai ter vídeos aqui que vai ser bem legal em relação a esse tema, então fique atento no decorrer dessa semana até o finalzinho dela que vocês vão ver o que vai sair por aqui. Então o Monstro de Florença ou os Monstros de Florença, eu já vou explicar pra vocês o porquê que ele é às vezes chamado no singular, às vezes chamado no plural também. Claramente, pelo que o nome já diz, ele conta que foi alguém que cometeu uma série de assassinatos na Florença. Essa pessoa ou essas pessoas foram responsáveis por matar 16 pessoas. Todas essas pessoas eram casais e as mortes ocorreram entre o ano de 1968 até o ano de 1985. Então esses crimes horrendos assombraram Florença, que eu já vou contar pra vocês com mais detalhes o que foi que ele fazia com esses casais, que além de matar, havia uma série de torturas também. E durante muito tempo houve investigações, porém a investigação ela não foi conclusa em quem cometeu esse crime. Acabou que outras pessoas foram condenadas, mas porém por falta de provas, essas pessoas foram libertas. E durante as investigações surgiu-se a teoria de que na verdade o monstro de Florença seriam os monstros, que a pessoa que agiu, quem quer que seja, ela não agiu sozinha. Então o primeiro assassinato aconteceu no dia 21 de agosto de 1968. Antônio Lobianco, de 22 anos, e Bárbara Lossi, de 29 anos, estavam em um carro longe da cidade. Longe da cidade, digo, no centro urbano, porque antigamente as pessoas elas costumavam sair da casa dos seus pais logo após se casassem. E enquanto não se casavam, permaneciam na casa dos pais. Então era muito comum que esses casais fugissem até um lugar assim que não fosse movimentado, para que eles pudessem ter as suas relações sexuais, para que eles pudessem ter ali um momento de amor. Esse caso ele foi um pouco diferente porque eles não eram simplesmente um casal, mas sim amantes. E ambos foram baleados até a morte por uma arma que o seu nome é Barretta, com o calibre 22. E essa arma ela vai ser muito crucial para esse caso porque foi basicamente a arma que o assassino ou os assassinos usaram para cometer os crimes. Porém tem uma questão, é que Natalino Melli, uma criança de apenas 6 anos, filho da Bárbara, estava no carro naquela noite. Eles não estavam sozinhos, porque Bárbara não poderia deixar o seu filho sozinho em casa, então ela levou juntamente para essa aventura fora do seu casamento. Então o menino ficou extremamente assustado porque tanto o amante da sua mãe, que ele costumava chamar de tio, como também a sua mãe foram mortos ali na sua frente, e ele saiu do carro correndo em busca de ajuda. Então a criança correu e era por volta das 2 horas da manhã. Ele correu por cerca de 2 quilômetros, pasmem, era uma criança de apenas 6 anos de idade, e ele bateu em uma casa para pedir ajuda. E ele disse ao bater na porta: por favor, abra a porta, eu estou com sono, papai está doente em casa e a mamãe e o meu tio foram mortos no carro. Ao ser questionado pela polícia como uma criança de 6 anos conseguiu correr por 2 quilômetros sozinha e procurar ajuda, então o menino mudou a versão da história algumas vezes. Primeiramente ele falou que fugiu sozinho, depois que o seu pai conseguiu ajudá-lo, ou um tio, que era a forma como ele costumava chamar os amantes da sua mãe. Mas porém alguns anos depois Natalino falou na verdade que ele estava apenas assustado, ele não estava conseguindo processar toda aquela série de informações, então ele claramente se confundiu no seu depoimento. Ele era apenas uma criança que estava sendo pressionado para explicar como todos aqueles fatos aconteceram, sendo que era muito confuso para ele tão pequeno explicar, mas que na verdade ele chegou sozinho até aquela casa. Agora Bárbara era sempre conhecida na cidade por trazer
trair o seu marido, então ela tinha vários amantes fora esse que estava no carro com ela. E ela até recebeu um elogio chamado de abelha rainha. O seu marido, por outro lado, era um homem extremamente quieto e até algumas pessoas o descreveram como inocente. Ele era muito mais reservado e tímido do que claramente Bárbara. Stefano Melli, que é o nome do marido de Bárbara, acabou sendo condenado à prisão por ter assassinado Bárbara e Antônio naquela noite. Porém, ele passou 6 anos preso e após isso ele foi solto porque não havia provas que havia sido ele que cometeu os assassinatos, e enquanto ele estava na prisão, outros crimes contra casais com esse mesmo cenário continuaram acontecendo. Então, no dia 15 de setembro de 1974, aconteceu outro assassinato. E dessa vez as vítimas foram Pasquale Gentilcore, de apenas 19 anos de idade, e também Stefania Pettini, de 18 anos de idade. Os namorados adolescentes eles foram atingidos a tiros e também esfaqueados em uma zona rural. Da mesma forma, a cena do crime, gente, era basicamente a mesma. Casais que estavam dentro de um carro em uma zona rural. E outra coisa que era muito comum na época também, porque como eu já falei, já tinha esse lance todo de os casais naquela época costumarem ir para a zona rural para ter algum tipo de relação longe da casa dos seus pais. Então as pessoas já sabiam disso, era algo que realmente toda a cidade sabia que acontecia, e tinha algumas pessoas que gostavam de ver o que essas outras pessoas faziam dentro do carro. Então esse tipo de pessoa ficava à espreita nesses locais, à espera de que algum casal apaixonado parasse por ali, para que ele ficasse olhando a relação sexual que as outras pessoas estavam tendo. Então Pasquale e Stefania estavam em uma estrada que era próxima à discoteca Team Club, que era onde eles iriam passar a noite com seus amigos. Eles apenas haviam dado uma fugidinha rápida por ali. O cadáver de Pettini ele foi violado por uma videira e ele foi também dilacerado com 97 facadas. Horas antes de Pettini ser assassinado, ele comentou com seus amigos que havia uma pessoa estranha que estava sempre observando eles. E também outro amigo de Pettini fez um comentário que ele havia sido seguido por um estranho em uma aula de direção que ele estava tendo dias antes do assassinato. Infelizmente, a série de assassinatos não acabaram por aí. No dia 6 de junho de 1981 ocorreram novas vítimas. Giovanni Fogg, de 30 anos, e Carmela Denúcio, de apenas 21 anos de idade, foram baleados até a morte e esfaqueados. Eles estavam próximo a Scandice, que era também uma região onde eles moravam. O corpo de Carmela foi retirado para fora do carro e o assassino também a cortou com faca. E um jovem daqueles que eu comentei com vocês que gostavam de ver outros casais tendo relações sexuais nessas regiões, ele viu os cadáveres antes de terem sido descobertos. Então esse jovem ele foi suspeito de assassinato, passou 3 meses na prisão, porém ele foi solto porque outro assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Foi aí que no dia 23 de outubro de 1981, Stefano Baldi, de 26 anos de idade, e Susana Cambi, de 24 anos de idade, eles estavam noivos e prestes a se casar, porém os noivos eles não aguentaram esperar até o casamento e foram ter uma noite de amor. Porém essa noite infelizmente acabou trágica. Eles foram mortos a tiros e esfaqueados em uma região próxima a Calenzano. Então, gente, uma coisa que o assassino costumava fazer com as mulheres era retirar o órgão genital e cortar também o seio esquerdo. E da mesma forma que ele fez com Carmela, ele também fez com Susana. E poucos dias antes do assassinato de Susana, ela informou a sua mãe que tinha um estranho que a perseguia de carro. No dia 19 de junho de 1982, Paolo Mainardi, de 22 anos de idade, junto com Antonella Migliorini, de 20 anos de idade, eles também estavam noivos e prestes a se casar, e eles eram conhecidos por ser um casal inseparáveis. Eles até foram apelidados pelos seus amigos de Vinavil, porque era uma cola da época que era muito forte. Então eles também foram mortos a tiros enquanto estavam tendo relações sexuais. Dessa vez, o assassino ou os assassinos não puderam cortar as partes íntimas da vítima, porque aquela estrada em que eles estavam era relativamente movimentada e passavam ali diversos carros que poderiam avistá-lo. Paolo, embora estivesse gravemente ferido quando foi encontrado, ele foi encontrado ainda com vida, porém, infelizmente, ele faleceu no hospital. E nessa época, o corpo policial tentou usar uma tática para que o assassino fosse encontrado, dizendo que na verdade Paolo não havia morrido e que ele tinha pistas cruciais para que o assassinato fosse revelado. Isso foi divulgado nas mídias. Então, a princípio, quem criou essa informação foi Silvia Della Monica. Ela disse que Paolo tinha sobrevivido a
até certo ponto para poder falar sobre alguns detalhes do assassinato que ajudaria nessa investigação, como eu comentei com vocês. Pouco tempo depois, ela recebeu uma carta endereçada a ela. Essa carta ela continha cortes de revista onde falava de outro assassinato que aconteceu em 1968, que foi aquele primeiro que eu falei para vocês. Porque a princípio não havia tido ligações entre o assassinato de Antônio e Bárbara. E nisso, por alguma sorte ou até falha dos policiais, havia os projéteis que foram usados no assassinato de Antônio e Bárbara guardado ali juntando poeira. E nesses projéteis era da mesma arma que o assassino do Monstro de Florença costumava usar, que era a bareta de calibre 22, e essa arma ela tinha uma particularidade específica também. Ele estava com o pino defeituoso, e esse pino defeituoso ele deixava uma marca nas balas como se fosse uma impressão. E essa mesma marca ela foi encontrada no assassinato tanto de Antônio como de Bárbara, que morreram na mesma noite. Porém, mesmo com essa carta, essa tentativa foi frustrada de conseguir algo que levasse até o assassino. No dia 9 de setembro de 1983, Willem Friedrich Roschmeyer, de 24 anos de idade, estava com Jens Roche, de 24 anos de idade. Ambos estudavam na Escola de Belas Artes na Alemanha. Eles estavam viajando pela Itália para comemorar uma bolsa de estudo que Meyer havia recebido. Porém, infelizmente, ambos acabaram sendo assassinados de forma brutal. Dessa vez, os corpos dos garotos não foram cortados com faca. A princípio, a polícia acredita que os cabelos longos e loiros de Jens havia confundido o assassino, que ele seria uma mulher, porque normalmente as vítimas desse assassino eram um homem e uma mulher, onde ele costumava torturar a vítima feminina. Inclusive, tinha até um material pornográfico gay dentro do ônibus Volkswagen em que eles estavam, que esse material ele foi rasgado. A polícia acredita que na verdade quem rasgou foi o assassino por ter sido frustrado em seu assassinato e não ter encontrado uma vítima feminina. No dia 29 de julho de 1984, Cláudio Stefanassi, de 21 anos de idade, estava com Pia Gilda Rontini, de 18 anos de idade. O casal, como o assassino costumava fazer, o matou a balas e logo a vítima feminina também foi esfaqueada. Relatos também contam que as vítimas contavam que havia um homem estranho observando eles. E uma amiga próxima de Rontini disse também que tinha um homem que era desagradável e que a perturbava sempre no bar em que ela trabalhava. No dia 7 a 8 de outubro de 1985, Jean-Michel Cravachilli, de 25 anos de idade, e Nadine Mauriotti, de 36 anos de idade. Eles estavam em um acampamento de férias na Itália. Nadine ela foi morta a tiros e esfaqueada enquanto estava dentro da sua cabana. E no momento da sua morte, ela ainda estava dormindo. Jean, por outro lado, foi morto a uma curta distância de Nadine, pois ele tentava escapar. E esse assassino, gente, foi basicamente o mais chocante. Todos os outros foram extremamente chocantes, mas esse chamou ainda mais a atenção da mídia e das pessoas que ficaram com muito medo, porque o corpo de Nadine foi totalmente mutilado e também foi retirado seu seio e o órgão genital. Alguns detalhes que eu quero deixar também é que os policiais que investigavam esses assassinatos acreditavam que a pessoa que cometia isso tinha grande conhecimento de anatomia, poderia até ser um possível cirurgião ou até um açougueiro também, porque os cortes eram extremamente precisos e toda a cena do crime era extremamente precisa. Ele parecia que organizava os seus assassinatos com antecedência, porque toda a cena do crime era perfeita sem deixar nenhum rastro. E uma coisa horrenda que aconteceu nesse caso também é que o seio de Nadine, como eu falei, ele foi retirado e além disso ele foi mandado para a promotora do estado, que era aquela Silvia Della Mônica, que também recebeu uma carta do assassinato. Então ele mandou como uma forma de provocação. Um novo suspeito com dicas anônimas de quem cometeu esses crimes foi encontrado. E o seu nome era Pietro Paciani. Esse homem já havia sido condenado tanto por estupro das suas duas filhas, como também de violência doméstica. Então ele já tinha um passado, uma história muito ruim em relação a crimes que ele cometia. E também no ano de 1951, Pietro assassinou um homem que estava tendo relações sexuais com a sua namorada na época. A única relação que tinha de Pietro com o assassino é que havia uma bala que não foi disparada, que era como a bala do Monstro de Florença. E essa bala ela foi encontrada no jardim dele.
Então isso ficou muito forte para que as pessoas acreditassem, já com todo o fato do que ele havia cometido no seu passado também, e também com esse caso da bala estar no quintal. E as pessoas, elas queriam encontrar um culpado a todo custo, então logo toda a mídia e todas as pessoas acreditaram que foi realmente Pietro que cometeu esses crimes, mas ele sempre se alegou inocente. Inclusive ele usava a frase que ele era tão inocente como Jesus. Porém, devido à falta de provas, Pietro foi liberto e absolvido em 1996. Então, além de Pietro, estavam mais outros dois possivelmente envolvidos que também eram amigos de Pietro. Os nomes deles eram Giancarlo Lotti e Mario Vanni. Giancarlo, ele teve uma infância muito difícil. O seu pai era alcoólatra e ele morreu quando tinha apenas 66 anos de idade. A mãe de Giancarlo morreu quando Giancarlo tinha 35 anos. Então, durante grande parte da sua vida, ele só conseguiu sobreviver devido à caridade de outras pessoas para com ele. Na época do julgamento, Giancarlo, ele admitiu que fez todos os crimes e disse que também os outros dois participaram junto com ele. Porém, a defesa alegou que Giancarlo era um mitomaníaco, ou seja, é uma pessoa que é mentirosa por compulsão. Mario Vanni, ele foi muito conhecido na época em que ele deu os seus depoimentos, porque ele foi até considerado engraçado, porque ele fazia diversos comentários, como dizer também que os outros dois eram companheiros de lanche deles. Mario Vanni, ele não apresentava um grau de saúde mental estável, então ele foi responsável por momentos grotescos durante o julgamento. E ele era um carteiro aposentado que morreu 5 anos depois de sair da prisão. Teve outro possível cúmplice que seria o Fernando Pulci, porém esse homem, ele tinha graves problemas mentais, então ele nunca foi levado a julgamento e nunca chegou a ser condenado. Existem outras teorias por aí de quem foram os responsáveis por cometerem esses assassinatos, como possivelmente a ligação a uma seita satânica. E essa possível teoria se deu porque foi encontrado parte de corpos femininos em um frigorífico na Toscânia, e essas partes de corpos eram de uma seita satânica ali. Porém, isso nunca chegou a ser comprovado e não se passa mais de uma teoria da conspiração. Existem muitas teorias que envolvem esse caso, como por exemplo, por ter sido um serial killer que cometeu todos os assassinatos, de ser uma das pessoas que costumavam ver os casais, como eu falei para vocês, tendo relações sexuais, e que ele planejava com antecedência e escolhia as suas vítimas. Porque tem muitos relatos, como eu falei pra vocês, de pessoas que foram assassinadas que comentam que tinha um homem estranho seguindo elas antes de ocorrer o assassinato de fato. Então é possivelmente que fosse um serial killer que fez tudo isso. Porém, a verdade é que o monstro de Florença, ou os monstros de Florença, ainda é um grande mistério e não sabe-se quem foi que cometeu esses crimes, e esperamos que um dia esses crimes possam ser solucionados. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu deixei um link aqui embaixo na descrição, que é um mapa de onde ocorreram todos os assassinatos. Então vai estar por lá, por ordem de data, e vai estar os cantos certinho em que ocorreram. Então vocês vão notar que realmente eram essas áreas rurais, na beira da estrada, conforme eu já falei pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso, se vocês têm alguma teoria sobre o que aconteceu também, alguma dica para que eu possa trazer em um próximo vídeo. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Muito obrigada, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!